Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento: Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Olá, muito bom dia para você que está ligado aqui na Rádio Bandeirantes. AM 1170 e FM 85.7 para Campinas. Para Ribeirão Preto, FM 85.3. Também estamos no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. 11h31, os destaques do programa de hoje. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Guarani vence Ituano por 1-0 e segue invicto na competição com 3 vitórias na Série B. No momento, ocupa a segunda colocação por conta do saldo de gols, 7-8 do Vitória. Diogo Matheus marcou o segundo gol na temporada e é o 7º com a camisa do Guarani. Ponte Preta empata com a Chape 1-1 e soma primeiro ponto na Série B. No momento é o primeiro time da zona de rebaixamento, 17ª colocação. Matheus Jesus e Gé de fora para a partida de amanhã contra a equipe do Botafogo no estádio Moisés Lucarellis, em Campinas. Eles foram expulsos da partida diante da Chape. Botafogo vence clássico contra Flamengo 3-2 e é o líder do Brasileirão. Única equipe com 100% de aproveitamento. Corinthians segue sem técnico. Danilo, ex-jogador do Timão e do São Paulo, foi quem esteve no comando no clássico contra o Palmeiras. Para o duelo desta terça-feira pela Libertadores, Danilo vai precisar de aval da Conmebol. Negociações com Roger Machado esfriaram. Acidente fatal de Ayrton Senna completa 29 anos nesta segunda-feira. Tricampeão mundial de Fórmula 1 faleceu em acidente na corrida de San Marino em 1994. Bandeirantes. Com Danilo Capucci na mesa de áudio, Lucas Pessoa com montagens, gravações e também manipulando as imagens no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Estamos no ar, um rápido intervalo e voltamos já já. Bandeirantes. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento:
Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. É super fácil de preparar, prático e rápido para o seu dia a dia. E o Chicken Crispy Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Alô Ponte Pretano, o novo TC10 está vindo aí. Serão experiências exclusivas no dia a dia da Macaca. Conhecer o elenco, vídeo personalizado de aniversário, andar de gorilão. São inúmeras vantagens e descontos em vários estabelecimentos. E ingresso garantido para todos os jogos da Macaca no Majestoso. Curta os conteúdos nas redes sociais e vídeos da Ponte TV no YouTube. Vista o nosso orgulho em preto e branco e vamos juntos fazer uma Macaca ainda mais forte em 2023. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. São 11h35 em Campinas. Informações do Guarani, Vladimir Catarino. Falando do Guarani aqui no Nossa Área, o Bugre que venceu mais uma, hein? 100% de aproveitamento, 3 jogos, 3 vitórias. Tudo bem, 3 vitórias, né? Tudo bem que não foi tão leve, tão fácil, né? Aliás, nunca será fácil nesta Série B. O Guarani enfrentou muitas dificuldades contra o Ituano, conseguiu marcar um gol de pênalti no finalzinho da primeira etapa com o Diogo Matheus. No segundo tempo, suportou muito bem a pressão e saiu do Brinco de Ouro com um grande resultado, uma grande vitória. O Bugre soma 9 pontos, é um dos líderes desta Série B do Campeonato Brasileiro. O Guarani que começou a partida com a volta do Matheus Barbosa no meio campo, com a presença do Bruno José no banco de reservas, depois ele entrou durante a partida, alterações que foram feitas pelo técnico Bruno Pivetti, que concedeu entrevista coletiva ao final do jogo. Ele falou sobre as dificuldades encontradas pelo time nesta vitória contra a equipe do Ituano, dificuldades que deverão ser comuns. A partir de agora o Guarani brilhando, né, estando na parte de cima da tabela, lógico que os adversários vão endurecer ainda mais. Vamos ouvir o comandante bugrino. Foi um jogo muito difícil, nós sabíamos que iríamos enfrentar um grande adversário, não foi à toa que o Ituano teve o rendimento que teve e os resultados no Campeonato Paulista e na Copa do Brasil. Um time muito bem treinado, bem organizado, que nos impôs dificuldade, mas acredito que hoje o que prevaleceu foi a nossa capacidade de competir. Conseguimos competir bem, principalmente nos duelos defensivos. Criamos algumas oportunidades de gol, que acredito que se tivéssemos tido um pouco mais de eficácia, talvez o jogo traria menos dificuldade, obviamente. No segundo tempo, o adversário conseguiu nos empurrar e nós, a partir daí, conseguimos defender bem em bloco baixo. Não é sempre que nós conseguimos subir as linhas, né? Isso, na maior parte das vezes, não é um pedido, uma solicitação do treinador, mas sim, às vezes, mérito do adversário, mas deu para ver que o nosso sistema defensivo tem uma certa solidez, tanto marcando alto em bloco médio, e hoje foi mostrado que o nosso bloco baixo funcionou bem, e quando estávamos ali em bloco baixo, conseguimos também algumas boas alternativas de contra-ataque. Não era esse o nosso intuito era ter a bola, ser predominante em termos de posse de bola, mas o que valeu foi a entrega dos jogadores e o grande resultado que eles conquistaram dentro de campo na noite de hoje. Esse é o técnico Bruno Pivetti. O Guarani volta a campo na quarta-feira. Aliás, o Guarani agora faz 2 partidas fora de casa pela Série B. A primeira delas acontece na quarta-feira, 7 da noite, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, contra o Juventude. Enquanto o Guarani joga essas 2 partidas fora, o gramado do Brinco de Ouro vai ser totalmente reformado, né? Vai ser plantada um novo tipo de grama, a grama chamada grama de inverno. Então, nesse espaço que o Guarani tem de 2 partidas fora de casa, a diretoria aproveita a oportunidade para a instalação, para a troca do gramado do estádio Brinco de Ouro. Na primeira partida, no retorno ao Brinco, né, contra o Sampaio Correia, grama novinha, grama de inverno, para o Guarani continuar, tomara, né, para o torcedor bugrino continuar brilhando aí nesta Série B. Falamos do Guarani aqui no Nossa Área.
É isso aí, Guarani tem uma sequência de 2 jogos fora e, portanto, vai cuidar aí da grama. Guarani que viaja hoje à tarde para Caxias do Sul e vai treinar lá no campo, no CT do Caxias, para enfrentar a equipe do Juventude na quarta-feira. Valdemir Gomes, ou da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão falando do Guarani, diz aí, Tigrão. Bom dia a você, Batista, um abraço e um abraço aos amigos do Nossa Área da Bandeirantes. Jogo da sexta-feira, 21h30 no Brinco, muita dificuldade conforme a gente previa, né? O Ituano muito bem armado defensivamente pelo seu treinador, o Gilmar Dalpozo, neutralizou as principais ações ofensivas do Guarani e alguns jogadores que normalmente desequilibram dentro da transição ofensiva da equipe bugrina, como Regis, como Isaac, não estavam numa noite de uma das mais inspiradas, inclusive muito bem marcados pela equipe de Itu. Jogo igual, jogo no pau, e o detalhe que nos surpreendeu: a gente imaginava um Ituano mais recuado, um Ituano com linhas mais baixas, um Ituano se preocupando mais em se defender e só saindo na boa. Mas na prática não foi isso que aconteceu. O Ituano também atacou o Guarani, quando tinha a bola, tratava de propor, tratava de jogar e acabou fazendo uma partida durante os 90 minutos muito equilibrada com o Guarani. O gol que deu a vitória bugrina acabou acontecendo a 49 minutos do primeiro tempo, já no finalzinho do tempo acrescido, e aí o Diogo Matheus bateu muito bem. O pênalti foi no Bruninho. Pênalti em cima do Bruninho, uma chegada atrasada do Carlão, zagueiro. Carlão, que aliás jogou no Guarani recentemente. Deu o bote errado, acho um pênalti até desnecessário, mas acertou, o pênalti absolutamente claro. Se ele era necessário ou não está na regra. O que está na regra é que houve o contato e a arbitragem acertou botando a bola na cal. Aí Diogo Matheus bateu bem, esse foi o resultado do primeiro tempo. E no segundo tempo, sobretudo dos 30 minutos até o final da partida, o Guarani sofreu uma pressão muito forte e acabou conseguindo ali segurar mais uma vitória importantíssima, manteve os seus 100% de aproveitamento, manteve a liderança da competição, mas dos 3 jogos disputados pelo Guarani até agora, pela ordem, contra o Avaí, contra o Ceará e contra o Ituano, este jogo da sexta-feira seguramente o mais difícil, a ponto inclusive do Pegorari, que entrou no lugar do Tony, goleiro que teve um problema muscular, ter sido escolhido o craque do jogo. Este fato por si só mostra o quanto foi difícil para o Guarani segurar essa vantagem estabelecida no primeiro tempo e o quanto agressivo foi o Ituano num bom jogo no Brinco na sexta-noite, com mais uma belíssima vitória do Guarani. Difícil, é verdade, mas de tudo isso, o que fica realmente de relevo e de importante são os 3 pontos conquistados pelo Bugre dentro dos seus domínios. CBE. E vem aí o Derby Campineiro, confronto de número 205, será no dia 21 de maio, às 18 horas, no estádio Moisés Lucarelli, pelo Campeonato Brasileiro. Começa hoje à tarde aqui na Bandeirantes os boletins do Derby. A história, a rivalidade, os gols, números dos confrontos, os personagens das disputas. Edu Pinheiro, uma vez mais convocado para fazer o boletim do Derby. Oferecimento Iga Atacado. Produtos no atacado e no varejo. Ofertas imperdíveis. Acesse iga.com.br. Siga no Facebook e Instagram. Iga Atacado Oficial. E Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos pertinho de você. Chame no WhatsApp 995450320. Derby é na Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. É hora da ponte na Band. Vladimir Catarino. Falando agora da Ponte Preta aqui no Nossa Área, a Macaca que conquistou seu primeiro ponto no Campeonato Brasileiro da Série B. Ao empatar com a Chapecoense, o jogo foi no sábado na Arena Condá.
manteve o tabu, né? A Ponte Preta nunca venceu a Chapecoense jogando lá no estádio do adversário. Pelo menos ainda neste ano esse tabu vai ser mantido, porque a Ponte só pega a Chapecoense agora no segundo turno, jogando em Campinas no Moisés Zucarelli. A Ponte saiu na frente no placar, gol marcado por Pablo Diego após o rebote do pênalti cobrado pelo Elvis, defendido pelo goleiro Ailton. E aí o Pablo Diego foi para as redes, mas no finalzinho do jogo, aos 50 minutos do segundo tempo, com o gol do Rodrigo, acabou sofrendo um empate. Uma pena a Ponte não ter conquistado essa primeira vitória no campeonato, mas somou os primeiros pontos, ou o primeiro ponto, que seja o começo da recuperação definitiva da Ponte nesta Série B do Campeonato Brasileiro. O ponto negativo ficou para a expulsão de 2 jogadores no final do jogo. Já tinha terminado a partida, Matheus Jesus e o Gé acabaram discutindo lá dentro de campo, foram expulsos e vão desfalcar a Ponte na próxima partida. O técnico Felipe Moreira concedeu entrevista, falou, na verdade, sobre esta partida, sobre o rendimento da equipe e comentou também as expulsões dos 2 jogadores. Vamos ouvir as palavras do Felipe Moreira, técnico interino da Ponte Preta. Hoje eu fiquei muito feliz com o desempenho da equipe. É triste pelo resultado, que poderia ter sido muito melhor. O time apresentou um futebol competitivo. A gente saiu na frente e criou a segunda oportunidade para gol, para fazer o segundo, o terceiro, talvez o quarto. A Chapecoense conseguiu alguns lances de perigo em bola parada, em disputa, mas nada criado. Nosso goleiro não sofreu momento algum, não precisou fazer defesa cara a cara. Então a gente fez um jogo muito equilibrado e merecíamos sair com a vitória. Eu acho que os jogadores estão de parabéns por 2 motivos principais. O primeiro, de aceitar o comportamento que a gente pediu no treino, da aplicação tática, que foi quase que perfeita hoje. A gente, taticamente, desempenhou um papel fundamental, não deixando a Chape jogar e criando as situações que a gente tinha que criar para a vitória. As peças individuais sobressaíram muito também, Luiz Felipe, Edson, Fábio, Matheus, todos, Filipinho, todo mundo muito bem no jogo. E a gente poderia ter saído com um placar mais elástico, mas infelizmente, por desatenção, a gente estava posicionado com uma bola parada, por desatenção tomamos o gol do empate. A gente mantém a palavra, a gente fica triste pelo resultado, mas feliz com a equipe que produziu. E agora a gente vem para um jogo em casa contra um Botafogo, com a volta da nossa torcida, que eu acho que é o ponto mais forte da Ponte Preta. A torcida nos apoiar, a torcida nos incentivar. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir o resultado e vamos caminhar na direção de vitórias na Série B. A respeito das discussões, eu acho que as cobranças elas são feitas no futebol. A equipe que quer vencer, uma equipe aguerrida, que a nossa torcida cobra, ela tem que ter essas discussões para o bem, essas cobranças sempre para o bem. Elas têm que ser feitas de maneira inteligente, no momento certo. Eu acho que ali a vontade de ganhar estava tão grande que a gente excedeu um pouco, poderia ter sido feito no vestiário, entre a gente lá dentro, não teria problema algum. Acho também que o árbitro se equivocou em certos momentos ali, porque não teve em risco um contato físico ou uma violência, foi apenas uma discussão acalorada. Ele poderia ter agido de outra forma. Infelizmente aconteceu e a gente tem peças dentro do elenco para substituir a altura, pensar em fazer um grande jogo contra o Botafogo. Este é o técnico da Ponte, o Felipe Moreira, falando sobre o jogo de sábado. Ponte volta a campo amanhã, hein? Não tem muito tempo de recuperação, não. Amanhã, 7 da noite, joga contra o Botafogo no Moisés Zucarelli, às 7 da noite, pela 4ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A Ponte, que, conforme já adiantou o portal Carlos Batista, voltou à carga para a contratação de um treinador, que era um treinador de experiência nesta Série B do Campeonato Brasileiro. É difícil, os bons treinadores estão empregados, né? Não há muitos nomes disponíveis no mercado, mas a Ponte acredita que possa encontrar aí um consenso para fechar com o treinador para a sequência da Série B. Falamos da Ponte aqui no Nossa Área. Valdemir Gomes, o comentarista da Palavra Fácil. A Ponte jogou bem em Chapecó, né? Jogou bem, sim. Começou meio titubeante, meio que numa intensidade baixa. Depois definitivamente entrou no jogo e fez uma partida bastante razoável. Eu diria que também das 3 que a Ponte fez até agora, dentro da competição, foi a melhor de todas. A primeira com o Vitória, depois a segunda com o Criciúma e no sábado, o jogo que transmitimos pela TV Bandeirantes para praticamente todo o Brasil, a Ponte fez a sua melhor apresentação.
com um bom encaixe de marcação. E o que deve ter deixado o torcedor da Macaca satisfeito foi a questão da entrega, da intensidade do time. O time esteve nesses quesitos próximo daquilo que vimos nos melhores momentos da Ponte dentro da Série A2 do Campeonato Paulista, onde a Macaca foi muito bem, subiu e conquistou o título. Então o time guerreando, correndo, se entregando, e não aquele time apático, né, das duas primeiras partidas, principalmente contra o Criciúma no segundo jogo, no primeiro tempo. No segundo tempo eu já gostei da intensidade do time, apesar da derrota, eu gostei da entrega dos jogadores. Agora, contra o Vitória e no primeiro tempo contra o Criciúma em casa, a Ponte não foi bem. Já no sábado, fez o gol, conseguiu fazer o gol de pênalti não, né? Porque o Elvis perdeu e no rebote o Pablo Diego botou a bola na rede com muita atenção, né? Tava muito ligado quando o Elvis partiu, correu para bater, partiu para a batida, entrou no tempo certo o Pablo Diego, mas calculando direitinho para que não existisse invasão de área, e quando o goleiro da Chapecoense, Ayrton, rebateu 33 do primeiro tempo, o Pablo Diego estava atento, chegou na frente da cobertura e botou a bola na rede 1-0 para a Ponte. Veio o segundo tempo e o Argel Fux mexeu na equipe da casa, tirou jogadores de marcação, botou jogadores mais agressivos ofensivamente, e olha que a Chapecoense deu um certo calor na Ponte, territorialmente falando. A bola a todo momento no ataque, rondando a grande área da equipe ponte pretana, mas sem muita contundência. A Ponte administrou bem essa pressão da Chape, e aí o fato que a torcida deve estar lamentando muito, né? Porque a Ponte criou por 2 ou 3 oportunidades as chances para matar o jogo, para liquidar completamente a fatura, porque se faz o segundo gol, mataria, sem dúvida nenhuma, qualquer pretensão de reação da equipe da Chape. Aí a Ponte não fez, mas vivia um momento até de tranquilidade, administrava bem, tudo levava a crer que a Ponte sairia com a vitória lá de Chapecó, e praticamente na última bola do jogo, a 51 minutos, e vejam, o árbitro deu 9 minutos de acréscimo numa bola parada. O Bruno Nazário meteu uma bola alta, viajada do lado esquerdo. Houve uma desatenção de marcação da Ponte, ali entre o Edson e o Arthur. Estava também por perto da bola o Filipinho, mas eu acho que o setor, quem teria que ter atacado a bola, não ficar olhando apenas a bola, e sim a chegada do adversário, era o Arthur. Ele não foi e chegou de surpresa por trás. O zagueiro Rodrigo Silva meteu a bola na rede. Pegou no contrapé do Kaique França de forma inacreditável, porque eu acho que àquela altura nem mesmo a Chape acreditava que poderia empatar o jogo, porque a Ponte já tocava a bola, a equipe da casa muito desgastada fisicamente, e tudo levava a crer que a Ponte conquistaria a sua primeira vitória, que acabou escapando pelo vão dos dedos, com um gol no finalzinho, mas a impressão deixada pela Macaca foi muito boa. E claro, a gente tem que dar relevo a isso, a Ponte não fez só o gol, mas criou outras oportunidades, e se tivesse um pouquinho mais de perícia nas finalizações, poderia até com tranquilidade ter conquistado uma vitória, até por números melhores, não só o de 1-0 que a Ponte tinha até o finalzinho da partida. Poderia ter feito 2 ou 3, não fez, sofreu um empate duro, amargo, mas que no todo não pode ser considerado como um mau resultado, um empate fora de casa, o primeiro ponto conquistado pela Macaca na B-Zona de 2023. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais
carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Em dia com a bola. Em dia com a bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes você está sempre em dia com a bola. Em dia com a bola aqui na Rádio Bandeirantes, eu destaco os resultados do Campeonato Brasileiro da Série A, o Brasileirão, terceira rodada. O Coritiba empatou por 1-1 contra o São Paulo. O Fortaleza venceu o Fluminense 4-2. No Clássico, o Palmeiras venceu o Corinthians 2-1. O Santos derrotou o América Mineiro por 3-2. O Red Bull Bragantino perdeu em casa para o Cruzeiro 3-0. O Atlético Mineiro venceu o Atlético Paranaense 2-1. O Flamengo perdeu para o Botafogo 3-2. O Inter venceu o Goiás por 1-0 e o Grêmio fora de casa derrotou o Cuiabá por 2-1. Na classificação do Brasileirão, os 4 primeiros são Botafogo, líder isolado com 9 pontos. Fortaleza é o segundo com 9, o Palmeiras o terceiro, Fortaleza é o segundo com 7, o Palmeiras o terceiro com 7 e o Inter é o quarto colocado também com 7 pontos. Eu destaco agora o Campeonato Brasileiro da Série B. Vamos aos resultados desta terceira rodada. O Criciúma venceu o Avaí por 1-0, o Vitória 2-0 no Londrina. O Guarani venceu o Ituano por 1-0. O Sampaio Correia perdeu para o Mirassol 3-1. O Botafogo em Ribeirão venceu o CRB 2-0. Chapecoense e Ponte Preta empataram por 1-1. Tombense e Atlético Goianiense também 1-1. Novo Horizontino e Sport 0-0. O ABC perdeu em casa para o Ceará 2-1 e o Vila Nova venceu o Juventude por 1-0. Na classificação da Série B, Vitória, Guarani, Botafogo e Criciúma, todos com 9 pontos, ocupando as 4 primeiras colocações, 100% de aproveitamento. A Ponte Preta termina a rodada na 17ª posição com apenas 1 ponto conquistado. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. É super fácil de preparar, prático e rápido para o seu dia a dia. E o Chicken Crispy Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a vitória do Botafogo sobre o Flamengo neste domingo no estádio do Maracanã por 3-2. O Botafogo jogou com Lucas Perry, Rafael, Adrielson, Vitor Cuesta e Marçal, Danilo Barbosa, Tietê, depois Felipe Sampaio e Eduardo, depois Marlon Freitas, Júnior Santos, depois de Plácido, Vitor Sá, depois Luiz Henrique e Tiquinho Soares, a equipe do técnico Luiz Castro. Já o Flamengo de Jorge Sampaoli com Santos do gol, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Léo Pereira, Wesley, depois Marinho, Thiago Maia, depois Vitor Hugo, Vidal, depois Matheus França, Ayrton Lucas, depois Everton Ribeiro e Everton Cebolinha, depois Bruno Henrique, Gabriel, Gabigol e Pedro. Os gols do jogo para o Flamengo, Léo Pereira com 2 gols aos 12 e aos 40 minutos do segundo tempo. O Botafogo, Tiquinho Soares e Danilo Barbosa aos 29 e 49 do primeiro tempo e Tiquinho Soares aos 25 minutos do segundo tempo. Arbitragem de Edna
Alves Batista. Cartões amarelos para Gabigol, Vidal, Davi Luiz e Thiago Maia do Flamengo, Rafael, Tiquinho Soares e Cuesta do Botafogo. Tivemos ainda 2 expulsões, do Rafael, lateral direito do Botafogo, e do técnico também do Botafogo, Luiz Castro. Vitória do Botafogo, 3ª rodada do Campeonato Brasileiro no Maracanã. 3 para o Fogão, 2 para o Flamengo. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é aqui agora, é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Final do Nossa Área de hoje. Na sequência vem aí a edição nacional do Nossa Área. Nós voltamos às 5 da tarde com o Esporte em Debate aqui na Bandeirantes. Ótima tarde para você. Valeu, gente. Tchau.